Olá amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. No Flash, começando o nosso programa, aliás, semana que é aberta nesta segunda-feira com bastante frio e expectativa, previsão de mais frio ainda, deve acentuar bastante o frio nos próximos dias, terça, quarta-feira, inclusive com previsão de temperaturas baixíssimas aqui na nossa região, uma massa de ar polar que está chegando vinda do sul e que derrubou as temperaturas. E isso sem contar o estrago todo causado na cidade pela tempestade com chuva de granizo, ventos fortíssimos que nós tivemos neste domingo. Bom, mudando o assunto de pato para ganso, como a gente costuma dizer aqui, a Prefeitura Municipal fez a recuperação de algumas máquinas pertencentes ao município e por conta da recuperação dessas máquinas, está agora iniciando um trabalho de combate, de enfrentamento de um problema muito sério que nós temos aqui na região, por causa do tipo de solo que nós temos aqui. Um solo muito, diríamos assim, para essa questão, muito fraco, que é um solo mais arenoso e que é muito suscetível a erosões. Então, grandes erosões, aliás, dependendo do tamanho da erosão, já passa a ser uma vossoroca, essas erosões começam agora a ser enfrentadas pela Prefeitura. Foi distribuído pela Prefeitura um material para toda a imprensa, assessoria de imprensa distribuiu esse material, tem texto e tem fotografias. A gente está mostrando em uma das máquinas, já fazendo combate a uma das erosões, os senhores vão ver mais uma fotografia, o próprio prefeito Vinícius Camarinha e a sua assessoria aí acompanhando obras nesses locais onde existem essas erosões, duas pelo menos de grande porte, localizadas dentro da área urbana, estão na etapa final de contenção. Uma fica no Jardim Marajó, na zona sul, e tem a erosão também do Banespinha, como é conhecida, na zona norte da cidade. No Marajó, na rua Wagner Garcia, está sendo construída a rede de galerias, é esse local aí, e as máquinas da Secretaria de Obras estão na etapa final do aterramento do buraco, que tinha 70 metros de comprimento, 15 metros de largura e 10 de profundidade. Em abril, por causa das chuvas muito fortes, houve também o agravamento da erosão nas proximidades do Banespinha, com um buraco de 70 metros de comprimento. Vamos mostrar a outra fotografia, que é a erosão lá do Banespinha. 70 metros de comprimento, 15 de largura e 6 de profundidade, né? E nesse caso aí houve a intervenção imediata da Prefeitura, já está sendo feito o aterramento, como se trata de uma área verde, a etapa final será o plantio de árvores no local, exatamente para fazer a contenção dessas erosões. É muito importante atacar esses problemas porque, repito, nós temos um solo muito arenoso e é muito suscetível a erosões. Se você deixar, consome tudo que tem pela frente. Então esse era um assunto que a gente queria falar aqui no nosso Flash. Já falei da tempestade de ontem, dos estragos todos. Está o pessoal aí da Companhia de Energia Elétrica trabalhando em vários pontos da cidade para restabelecer fios, o sistema de distribuição de energia que foi bastante afetado por queda de galhos de árvores, muitas árvores que despencaram, não é? Telhados que foram arrancados, placas de outdoor, de propaganda voaram longe. Foi realmente uma situação extremamente preocupante essa tempestade de ontem, domingo, aqui na cidade. Graças a Deus não tivemos vítima, né? Graças a Deus, mas os estragos foram muitos. Um outro assunto que eu quero tratar, inclusive a gente já postou esta informação no Facebook do Hora H, e é bacana até a gente confirmar isto, porque nós divulgamos aqui inicialmente, tínhamos apenas uma informação de que de fato isto aconteceria, mas agora já está a coisa toda ela já encaminhada. Eu estou falando do fim das lombadas. Eu tenho até imagem de algumas lombadas aí que nós fizemos na cidade. O cinegrafista Eduardo Dias cuidou disso, porque o diretor-presidente da Indurb, que é responsável pelo trânsito aqui em Marília, o delegado Kleber Pinha Alonso, confirmou para a reportagem do Hora H hoje pela manhã que já começou o processo de retirada das lombadas existentes nas ruas da cidade. São 7 lombadas relacionadas
para serem retiradas nessa primeira etapa. Semana passada, confirmando que nós tínhamos divulgado anteriormente, nós divulgamos isto há 2 semanas, a Endurbe recebeu ofício encaminhado pelo Ministério Público, assinado também, além do promotor de justiça, assinado pelo Corpo de Bombeiros, determinando a retirada de algumas lombadas na cidade. Além de contrariar o Código de Trânsito, é importante lembrar que as lombadas prejudicam o transporte de doentes em ambulâncias de socorro. É gente aí que se acidentou ou que está passando muito mal e que precisa de um socorro imediato, como por exemplo faz o SAMU, como por exemplo faz o resgate também, que é do Corpo de Bombeiros. E aí, na passagem das lombadas, quase sempre posicionadas em vias de trânsito rápido, você não consegue deslanchar porque tem que passar nas lombadas. E não dá para passar voando porque o doente lá atrás vai para o beleléu, né? Como é que faz? Então foram relacionadas algumas lombadas para serem retiradas. O Ministério Público coloca a questão do Código Nacional de Trânsito e os bombeiros fazem esse apelo, mas o delegado Dr. Kleber Pinha Alonso, que é o presidente da Endurbe, me disse o seguinte, que o ofício que ele recebeu está pedindo aquilo que já está sendo feito pela Endurbe, já está na programação da Endurbe, que é a retirada de várias lombadas, 7 pelo menos foram relacionadas por ele. Eu tenho aqui algumas, eu vou falar 3, na Castro Alves com a Dermânio da Silva Lima, ali próximo da Nestlé, vai ser retirada essa lombada, deve fazer o serviço entre hoje e amanhã. Na República, pouco antes do Taust, aquela lombada que tem também vai desaparecer. Na João Ramalho, Zona Sul, lá perto do semáforo da rua Antônio Pereira da Silva, idem. Agora, são várias outras lombadas que serão retiradas e depois do recapeamento de ruas que haverá na cidade, que nós já informamos aqui na semana passada para os senhores, numa entrevista que nós apresentamos com o atual presidente da Codemar, o Rogério Alexandre da Graça, o Rogerinho, depois do recapeamento de ruas e do serviço de tapa-buracos que será feito também, aí então deverá se instalar lombadas eletrônicas na cidade, em vários pontos da cidade. Ao invés da lombada Murungundum, guarda deitado, nós teremos lombadas eletrônicas. E só vai tomar multa na lombada eletrônica quem for trouxa, né? Porque é avisado antes que tem uma lombada a X metros, a 100 metros, depois a 50 metros, a 30 metros. O sujeito vai ver as placas, vai ver pintado no chão, ele vai querer passar no radar, na lombada eletrônica, que tem lá uma velocidade X como limite? Não vai, né? Então vai ser uma boa, não vamos criar problema para os socorristas aí do SAMU e nem do Corpo de Bombeiros e vamos limpar a cidade desses murungunduns. Outra informação que eu quero passar para os senhores, no flash ainda abrindo o nosso programa, com relação aos servidores públicos municipais. Eu recebo muita mensagem aqui no nosso Facebook, no Facebook do programa, facebook.com/horahtv, e muitas vezes servidores públicos cobrando da gente informação sobre o dissídio, a campanha salarial de 2013 dos servidores. Olha, gente, continua tudo na estaca zero. Foi mandado para a Justiça, pedindo na Justiça o cumprimento da Constituição Federal, o cumprimento da Lei Municipal, Lei Complementar número 11, que trata dos servidores públicos. Isso tudo está previsto na Constituição e previsto na Lei Municipal número 11, mas infelizmente aqui não houve ganho de causa, aqui em Marília, para a concessão do INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que na verdade é o índice de inflação dos últimos 12 meses, imediatamente anteriores a 1º de abril, que é a data base dos servidores. Então nós já estamos aí com 100 dias além da data base, já ultrapassamos a data base em 100 dias e até agora a categoria dos servidores continua sem aumento de salário, aliás, sem aumento real, sem aumento no valor eventual de cesta ou a troca da cesta por ticket e sem mesmo a reposição inflacionária, a reposição do poder de compra dos salários pelo que foi corroído pela inflação. Dá 7,22% no caso dos servidores, nem isso foi dado, está tudo parado. Agora o sindicato recorreu ao Tribunal de Justiça na intenção de derrubar a decisão de primeira instância para garantir o que está na Constituição, que é a reposição, ao menos a reposição da inflação nos salários dos servidores. Então tudo na estaca zero, não tem absolutamente nada além disto. Abrindo o nosso programa, vamos mostrar as imagens aí da primeira marcha da cidadania, depois nós temos matéria a respeito do assunto, mas o repórter cinematográfico Eduardo Dias fez as imagens
Os senhores estão vendo aí a concentração, a Polícia Militar acompanhou, deu segurança a todos, garantiu a ordem. Aproximadamente 1.000 a 1.200 pessoas acabaram participando desta manifestação, a primeira marcha da cidadania aqui em Marília. Aí o pessoal ainda posicionado lá próximo da Basílica de São Bento, ali na Praça Maria Isabel. Aí o caixão de defunto, que na verdade é com relação ao dissídio dos servidores, revisão do IPTU, então o IPTU lembrado mais uma vez, servidores sem reajuste, foi o caixãozinho ali que já foi usado em outras manifestações colocado lá, contra a tortura a qualquer pessoa, porque houve a tortura que está sendo apurada pela justiça e o constrangimento ilegal dos andarilhos, né? O pessoal ali perguntando cadê o tratamento do esgoto, menos vereadores, mais saúde, educação e segurança. Então a defesa ali pela manutenção do número de cadeiras na Câmara, no número atual, até placas grandes, né, difíceis até de serem lidas, mas as manifestações todas feitas pelas entidades da sociedade civil organizada, não é? Membros da própria igreja participando também. E aí você vê o pessoal caminhando, passando pelo centro da cidade. O final de tudo isto foi na Praça Saturnino de Brito, ali na frente da prefeitura. Cadê o dinheiro da merenda? Ninguém esquece o roubo da merenda, a máfia da merenda que teve os seus tentáculos pegando 2 ex-prefeitos aqui em Marília, pelo caráter deliberativo do Conselho Municipal da Habitação, um assunto recorrente que a gente já tratou diversas vezes aqui no nosso programa. Você rouba e está livre, quer dizer, isso aí endereçado a alguém, né? Endereçado a alguém. Estão subindo aí a rua 9 de julho. Segundo, eu conversei com organizadores do protesto, dessa marcha da cidadania, e perguntei, vocês estão satisfeitos com o número de participantes? E eles disseram que sim, 1.000 e poucas pessoas, aguardavam um pouco mais, porém 2 situações teriam concorrido para esvaziar um pouco essa manifestação que houve no último sábado aqui na cidade. Primeiro, o medo que as pessoas ainda têm de se manifestar, de protestar, não é? De expor aí os problemas da cidade e cobrar solução para eles. E, segundo, o medo daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi amplamente divulgado pelas emissoras de televisão, particularmente a Rede Globo, que deu um destaque muito grande para aqueles atos de vandalismo, como se fosse só aquilo que tivesse acontecido. De fato, houve manifestações, houve uma série de protestos e aquilo acabou, na verdade, destoando, né? Claro que tem que mostrar, porque é a realidade dos fatos. Mas acabou botando medo, muita gente até disse, eu não fui com medo do que pudesse acontecer, com medo de infiltração de vândalos no meio da manifestação. Pode dar áudio aí na manifestação, vamos lá, vamos acompanhar um trechinho. No último sábado aqui na cidade. Agora nós temos uma fala muito bacana que é do Vieira, o Antônio Vieira. Ele concedeu entrevista hoje para o Hora H, mas independentemente da entrevista que ele concedeu, que nós vamos acompanhar e assistir daqui a pouquinho, eu quero colocar agora no flash, ainda para encerrar o flash, uma fala do Antônio Vieira durante a manifestação do último sábado. Muito interessante, que ele bateu na tecla do roubo da merenda, que é uma coisa escandalosa, para lá de escandalosa, que envolveu, lamentavelmente, mais uma vez o nome da cidade. Vamos ouvir o Vieira. Aquelas pessoas que tiveram a sua merenda roubada, que elas possam ver aquelas pessoas que roubaram, junto com todos os outros ladrões, nos lugares onde eles devem estar. É preciso entender o que acontece no judiciário quando pessoas que roubam, quando pessoas que ameaçam, quando pessoas que impõem um jugo sobre os outros não são punidas. Quando há uma indústria de liminares acontecendo no judiciário que beneficia um ou outro em detrimento da população. É preciso que a gente reaja tudo isso, que a gente não se cale e coloque de fato essa verdade sobre. Hora H. Roubo da merenda, gente que não é punida, indústria de liminares instalada no Poder Judiciário que beneficia alguns interesses em detrimento
do benefício de toda a população, pegou pesado. Na verdade, nós temos problemas seríssimos que precisam ser enfrentados uma hora ou outra aqui na cidade. Marília tem que ser passada limpo. Há muitos anos esperamos por isto. Teve muito discurso ao longo da semana, a gente vai acompanhar alguns deles. Está começando aqui mais esta edição do nosso Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho, dia do cantor lírico e também do trabalho doméstico. Nessa data, em 1935, então o presidente Getúlio Vargas criava o programa A Hora do Brasil, transmitido obrigatoriamente para todo o país. Mais tarde, o nome mudou para A Voz do Brasil. Algumas emissoras de rádio conseguiram na justiça o direito de tirar o programa do ar e nem mesmo exibi-lo, nem durante a madrugada, nada. Outras conseguiram mudar apenas o horário e o exibem tipo meia-noite ao invés de 7 horas da noite. Enfim, ainda tem a Voz do Brasil, mas já caiu em desuso, né? O país hoje está linkado na internet, comunicação acontece de todas as maneiras. Naquela época do Getúlio Vargas, 1935, fazia sentido você ter um programa, A Voz do Brasil, A Hora do Brasil, foi o primeiro nome, A Hora do Brasil, para linkar o país inteiro, para informar o país inteiro das coisas que estavam acontecendo. Em 1951, nessa data, o Palmeiras empatava em 2-2 com a Juventus da Itália. Foi no Maracanã, no Rio de Janeiro, esse jogo, e o Palmeiras naquela ocasião se tornava o primeiro campeão mundial de clubes. Porém, a FIFA não reconhece esse título do Verdão, mas ele aconteceu. Faltam 162 dias para o final do ano e está começando aqui a edição de número 142 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural, ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora os destaques principais desta edição do Hora H. Casa própria. Endurbe anuncia mais de 1.000 casas para este ano. Construções serão feitas pelo poder público e também em parceria com a iniciativa privada. Rodoviária. Reforma começa nesta semana e deve ficar pronta em 60 dias. Novo pedido de interdição judicial do local não preocupa a presidência da Endurbe. Marcha da Cidadania. Organizadores vão se reunir na quarta-feira para fazer a avaliação da manifestação, mas de antemão dizem que foi positiva, teve boa adesão e a próxima não vai demorar para acontecer. Protesto. Vereador diz que população organizada vai forçar mudança de práticas na Câmara Municipal e critica proximidade entre os poderes executivo e legislativo, defendendo independência da Câmara. Daqui a pouco, todos os detalhes para você. Uma frente fria avança pelo estado de São Paulo e provoca chuva em partes da região sudeste. Mas o ar seco ainda predomina. No sul e oeste do estado de São Paulo, o tempo fica fechado e o dia será chuvoso. Nas outras áreas, há condições de chuvisco pela manhã e ao longo do dia a chuva se intensifica e a partir da tarde pode acontecer com até moderada intensidade. Na região de Franca, há condições de chuva apenas no período da noite, assim como no sul de Minas Gerais e na cidade do Rio de Janeiro. Em todas as outras áreas da região, o sol brilha forte e o tempo fica seco. A máxima hoje é de 25 graus em São Paulo, 30 em Belo Horizonte, 32 no Rio de Janeiro e 31 graus em Vitória. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Fazer 1 grau na próxima quarta-feira aqui em Marília, nós não temos o hábito de conviver com temperatura tão baixa assim.
Bom, começando o nosso programa, vamos falar de casa própria. A Indurb está anunciando a construção de mais de 1.000 casas ainda para este ano em Marília. A maioria será feita através de parceria com a iniciativa privada, mas o poder público também vai investir recursos próprios em mais moradias. Você vai ver o que diz sobre este assunto o presidente da Indurb, delegado Kleber Pinha Alonso. Indurb que resgata a vocação dela, resgata aquele que era o seu objetivo quando ela foi criada, cuidar não apenas da questão do trânsito, mas também e principalmente de moradia, de habitação. Veja aí. Nós temos duas ideias que devem ser implementadas ainda esse ano. Mais uma vez, a parceria com a iniciativa privada, com a construção de mais de 1.000 unidades na região ali de Padre Nóbrega, próximo ao Trieste Cavicchioli, e iniciativa própria, como nós temos alguns lotes que são propriedade da Indurb, da construção também nessas propriedades de unidades populares, também através do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, são um projeto maior, esse de mais de 1.000 casas, e as nossas construções um pouco mais modestas, mas também com a iniciativa nossa, que vai girar aí mais em torno de 200 unidades habitacionais com certeza. Então, é um projeto ainda que, para esse ano, que a gente deve dar início à construção dessas unidades. Olha, segundo a estimativa da Indurb, o déficit habitacional de Marília ultrapassa 10.000 moradias. Pode ser até um pouquinho mais. Porém, até o final da atual gestão estão previstas 6.000 casas novas na cidade. Kleber Pinha Alonso, presidente da Indurb, fala do número de moradias que faltam para acomodar as nossas famílias em Marília. Nós tínhamos até o último sorteio cerca de 12.000 famílias inscritas, pleiteando assim a sua unidade, a sua casa própria. Então nós imaginamos que seja esse o déficit. Claro que isso deve ser um pouco menor, porque a família às vezes cadastra o filho, 2 filhos e tal, e a gente entende que deva ser um pouco menor, mas ainda assim é um número grande, é um número muito grande. E qual é o nosso objetivo? Até o final da gestão, cerca de 5 a 6 mil unidades construídas e entregues à população. Então vai diminuir sensivelmente esse déficit habitacional com essas iniciativas através do poder público, através da prefeitura, da Indurb, e também com as construções vindas aí nessa parceria, na iniciativa privada também. Então é um trabalho que está sendo desenvolvido para oferecer realmente propiciar aí o sonho da casa própria para a nossa cidade. Muito bem, nós vamos continuar tratando dessa questão de habitação. O Dr. Kleber falou bastante sobre o projeto que há para o desfavelamento na cidade e tem que acontecer a prazo para combater, fazer o enfrentamento desse tipo de problema aqui no Brasil e já existe todo um planejamento em cima disso. Claro que não vai dar numa única gestão para você acabar com as favelas que se instalaram aí nos últimos 40 anos na cidade, ao menos. Agora, é preciso começar o enfrentamento, senão a vaca vai para o brejo, pelo amor de Deus. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. O Papa já está entre nós, daqui a pouco todos os detalhes para você que acompanha o nosso Hora H. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente.
Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Como eu disse antes do intervalo, o Papa já está entre nós. Em encontro com jornalistas, bastante espirituoso o Papa Francisco, hein? Bastante espirituoso. Em encontro com jornalistas no voo para o Rio de Janeiro, ele chegando aí no Rio de Janeiro, em encontro com os jornalistas, o Papa Francisco brincou com a expressão Deus é brasileiro. A gente costuma dizer que Deus é brasileiro. E ele falou assim, por esse motivo, o Papa não poderia ser do Brasil. Vocês querem tudo? Olha ele sendo recepcionado no aeroporto, né? Deus já é brasileiro e vocês queriam um Papa, ironizou o Papa Francisco ao cumprimentar uma jornalista brasileira presente no voo da Itália para cá. Após expressar preocupação com os jovens sem emprego e lembrar os idosos, o Papa Francisco, de pé no corredor do avião, cumprimentou todos os jornalistas individualmente, sempre com um sorriso no rosto. Agora, um discurso muito interessante que ele fez, ele surpreendeu ao falar dos idosos, chamou os idosos de o futuro de um país e afirmou que, assim como os jovens, os idosos sofrem com uma cultura descartável. Os jovens, disse o Papa Francisco, neste momento estão em crise. Estamos acostumados a uma cultura descartável. Fazemos isso frequentemente com os idosos e agora, com essa crise, estamos fazendo o mesmo com os jovens, disse ele, discursando para os 70 jornalistas que disputavam espaço entre cadeiras da classe econômica do avião para vê-lo e ouvi-lo. Algumas vezes, disse o Papa, fomos injustos com os mais idosos, que deixamos de lado, como se não tivessem nada para nos dar. É verdade que os jovens são o futuro de um povo porque têm energia, mas não são o único futuro. Os jovens são o futuro porque são jovens e os idosos porque têm a sabedoria da vida. Muito interessante. Ele diz que vem no momento oportuno para o Brasil diante das manifestações todas que estão acontecendo. Diz que é um momento de reflexão para ver o que de fato as pessoas querem, que de fato a população cobra dos seus dirigentes políticos e administrativos. Mudando o assunto, e vamos falar exatamente sobre isso, a Marcha da Cidadania. A primeira, malemar, aconteceu no último sábado e a segunda já está começando a ser engatilhada. A segunda Marcha da Cidadania não vai demorar para acontecer se depender da vontade dos organizadores e dos participantes da primeira manifestação que ocorreu no último sábado. A participação foi considerada boa e o resultado do evento altamente positivo. Antônio Vieira, que é membro do Conselho de Leigos e também do Grupo de Política e Paz da Diocese de Marília, que também atuou na organização desta Marcha da Cidadania, criticou divulgação negativa que teria sido feita pelo que ele chama de veículos oficiais de imprensa, seriam veículos de comunicação ligados ao poder público, e voltou a cobrar diálogo deste mesmo poder público municipal com entidades organizadas, as entidades da sociedade organizada. Veja o que diz o Antônio Vieira. A avaliação para nós é muito positiva. Primeiro porque todas as entidades que trabalharam com nós durante toda a movimentação, durante todos esses 2 meses, as entidades se fizeram presentes, muita gente estava presente, apesar dos números que alguns veículos oficiais acabam demonstrando, tentando denegrir o movimento. Mas o importante também foi todas as pessoas no comércio, as pessoas que estavam ali acompanhando, que paravam para ouvir a mensagem que a gente estava passando, apoiando aquilo que a gente estava fazendo e tentando entender
entender de fato o que acontece na cidade. Por um outro lado, também eu já havia destacado essa questão da cultura em Marília, uma cultura do medo que existe, onde as pessoas não podem se manifestar, onde as pessoas, na verdade, são impedidas de se manifestar e quando fazem, sempre ficam pensando nas consequências de cada coisa que fala. Na verdade, a marcha foi esse sinal de uma cidade que quer mostrar a cara, que quer mudança, e esse, na verdade, foi o primeiro passo rumo a uma mudança que a cidade precisa. Outra marcha, outra manifestação já começa a ser pensada a partir de agora? Então, interessante foi que ao final algumas pessoas já nos procuravam falando assim, então quando vai ser a próxima marcha, quando que a gente vai fazer isso? Nós até tentamos destacar para as pessoas que a gente poderia estar fazendo isso em 7 de setembro. Algumas pessoas falaram, não, é muito longe, a gente tem que fazer isso antes, dada a necessidade daquilo que acontece em Marília, dada a necessidade da gente de fato caminhar para tempos novos e a gente passar dessas décadas de medo para um espaço de liberdade, onde as pessoas de fato possam se manifestar, possam participar de um governo que responda aos anseios da população, contrariando a todas as mentiras que têm sido dito até então, tentando ludibriar a população, dizendo que há uma herança maldita, que há coisas que foram deixadas de administrações anteriores, quando na verdade a gente tem 30 anos de administração. Então esse anterior faz muito tempo que aconteceu e não dá para usar mais essa desculpa para não resolver os problemas da cidade, para não solucionar a questão dos médicos nos postos de saúde, a questão de remédio, a questão da mobilidade pública, que é uma vergonha. Marília, a gente destacou isso, está entre os 10 maiores orçamentos do estado de São Paulo e não pode ficar numa situação dessa. Isso a marcha tentou destacar, passar para a população e agora as pessoas nos procuram para tentar entender aquilo que a gente está falando e aí a gente vai mostrar que de fato essa cidade poderia estar muito melhor do que ela está hoje. Hora H. Isso tudo se chama conscientização. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, em todo o Brasil isso está acontecendo. Marília não é diferente. Nós estamos encaixados nesse Brasilzão de meu Deus, não é? Então, há uma conscientização, as pessoas começam a botar para fora todo o sentimento que têm e cobram aquilo que lhes é de direito. Porque, afinal de contas, venhamos e convenhamos, o dinheiro que move o país, ele não sai de outro lugar senão do nosso bolso, não é? Na forma de impostos, de tributos. E como se cobra impostos e tributos nesse país? É uma grandiosidade. Dinheiro não falta. Essa é a grande verdade. O que falta é gestão e seriedade com a coisa pública. E o Vieira apontou aí alguns problemas cruciais, alguns problemas crônicos que nós temos aqui em Marília, que remontam a longa data. E quando se diz que de herança maldita, quem elegeu o último prefeito? Quem? Quem é que era prefeito antes dele? Quem? Quem é que foi prefeito várias vezes? Quem? Então você começa a ver que há um elo entre as administrações, com exceção de uma ou de duas, mas há um elo entre as administrações de 30, 40 anos para cá. Se a gente parar para pensar, o grupo não mudou, é o grupo que permanece aí. Então não adianta ficar falando que recebeu herança maldita. Quem é que elegeu aquele que deixou a chamada herança maldita, não é? Antônio Vieira também disse que a organização da marcha não vai procurar o poder público para dialogar, porque já fez isto e até hoje está sem resposta. Nós já tentamos conversar desde o ano passado, a última conversa nossa foi em novembro do ano passado, quando a gente tentou destacar algumas coisas, até por conta de todo o trabalho que a gente vem fazendo na cidade, por conta da responsabilidade nossa enquanto socorrer os pobres que estão na periferia. Nós temos procurado isso. No entanto, o governo tem se destacado, tem se enclausulado de alguma forma para não ouvir as entidades, para fazer as coisas do seu jeito, achando que isso é o melhor jeito e a gente entende que não. Então nós, na verdade, não temos essa expectativa. Pode até ser que aconteça, mas eu acho que a cidade precisa ouvir da gente, das entidades, daquela sociedade civil organizada que alguns têm criticado, ouvir que a gente quer participar, que a gente quer destacar de fato que a questão das verbas públicas tem que ser usada em favor da população e não da forma como tem acontecido até agora. Hora H. Ninguém é mais bobo não, essa que é a grande verdade, né? O pessoal aprendeu a cobrar e está cobrando e bastante. Ainda com relação ao protesto, à marcha da cidadania, durante discursos que ocorreram no final deste evento no sábado passado, o vereador Cícero do Ceasa, ele é do PT, criticou a proximidade, coloca entre aspas aí, a proximidade extrema que há entre o Executivo e o Legislativo aqui em Marília, a ponto de contaminar a Câmara de Vereadores.
Prestem atenção no que disse o Cícero do Ceasa. Ele é sempre muito econômico nas palavras, mas ele foi fundo e defendeu a independência do Legislativo, inclusive mudar de lugar. Veja. Em nome dessa Câmara, eu quero me colocar aqui como cristão que sou. Eu não estou aqui fazendo política. Eu estou aqui como cidadão protestando porque eu presencio as mazelas que acontecem aqui dentro. Eu acho que essa Câmara Municipal aqui, essa casa, não deveria nem ser grudado nesse prédio. Tinha que ser longe daqui. Porque do jeito que esse prédio aqui da Câmara está instalado, eu não conheço todo o trâmite aí, mas eu acho que tem corredor secreto aí. Que sai daqui, entra no corredor e sabe Deus o que acontece. Então eu acho que a Câmara Municipal, ela tem que ser fora daqui. Nós temos que ter um trabalho dos vereadores, eu tenho dito nessa Câmara, com menos experiência de outros que estão aí há 6, 7, 8 mandatos. Eu tenho dito que enquanto nós não formos um poder independente, vai ser sempre isso. Hora H. Contundente, hein? Ele presencia as mazelas que acontecem aqui. Apontava para trás o prédio da prefeitura. E que deve ter algum corredor secreto ligando a Câmara à prefeitura, porque é tudo goela abaixo, né? Teve até alguém que gritasse essa expressão aí do goela abaixo. O que o prefeito manda para a Câmara é votado cegamente pela maioria dos vereadores. O prefeito tem um rolo compressor, como se diz habitualmente no meio político, um rolo compressor que atropela tudo para fazer a vontade do Executivo. Quer dizer, o Legislativo está absolutamente submisso, pelo que disse o vereador Cícero do Ceasa. E a gente tem presenciado coisas que são assustadoras, né? Até Deus duvida. A mudança de hábitos e de práticas na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores, segundo o Cícero do Ceasa, somente ocorrerá essa mudança de hábitos e de práticas por pressão da sociedade organizada. É aquele negócio de protestar, é aquela coisa de ir às sessões da Câmara Municipal e pressionar, mesmo que não fale nada, que só fique ali olhando para os vereadores, mas eles têm que entender que estão sendo fiscalizados pela população, que é responsável pela eleição deles, não é verdade? Veja mais esse trecho do discurso do vereador Cícero do Ceasa, que foi muito pontual, bastante contundente. Veja. O que vai mudar a Câmara aqui é o apoio, a luta de cada um de nós. As instituições aqui presentes, as associações de bairro, as OCIP, a juventude, os caras pintadas, que realmente vem aqui na Câmara protestar. Nós temos aqui a representação da igreja na pessoa do Padre Edson. Nós temos aqui ele representando várias igrejas da nossa cidade. Tem o Conselho de Leigo da Diocese de Marília. Tem a Matra, essa grande instituição que vem defendendo e fiscalizando esses desmandos que há em Marília. Hora H. Desmandos que ocorrem em Marília Mole. Perceberam no momento em que ele citou o Padre Edson de Oliveira Lima, o momento em que ele citou o nome do Padre Edson, houve lá aplausos, pessoal ovacionando o nome dele. Ele é bastante querido dentro da comunidade católica, as paróquias todas do município, e desenvolve um belíssimo trabalho, inclusive de assistência aos mais necessitados, através da Paróquia da Sagrada Família, que fica ali na Avenida República, lá no prolongamento Palmital. Então, bastante querido o Padre Edson, deu para sentir isso aí no momento que o nome dele foi citado pelo Cícero do Ceasa. Parabéns, Cícero, pelo seu discurso aí, acho que pegou na veia, como a gente costuma falar. Nós vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu quero mostrar algumas imagens que estão no site do Jornal Folha de São Paulo, até vou pedindo já para o Eduardo Dias e a Débora Marques para separarem para a gente, imagens de neve no Rio Grande do Sul, na cidade de cidades do sul, diversas cidades do sul, amanheceram com neve. Chapecó, São Miguel, São Joaquim, a cidade de Catanduvas,
Campos Novos, Erval Velho, Erval do Oeste, não é Erval Seabra, não, é Erval Velho e Erval do Oeste. Eu conheço essas duas cidades lá. Bom, enfim, tem diversas. A cidade de Frederico Westphalen também teve neve, São José dos Ausentes, Bento Gonçalves. Daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens. Não é comum ver isto no Brasil. Claro que neva quase todos os anos no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul. Porém, foi bastante acentuada essa precipitação de neve desta vez. Daqui a pouco a gente retorna e aí sim apresentaremos essas imagens. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Pois é, como a gente havia dito antes do intervalo, nevou pela primeira vez neste ano no sul do país, né? Na madrugada de ontem para hoje, na madrugada dessa segunda-feira, nevou e confirmou, na verdade, toda a projeção que havia sido feita, a projeção meteorológica, atingindo cerca... Olha esse carro como é que ficou coberto de neve. Atingindo 16 cidades de Santa Catarina e 5 do Rio Grande do Sul. Então, aquele negócio de que o Rio Grande do Sul é mais frio, Santa Catarina está ganhando, hein? Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, nevou lá em Santa Catarina, em São Joaquim, que é a cidade mais fria do Brasil, é conhecida assim, Chapecó, São Miguel do Oeste, Lages, Pinhalzinho, Xanxerê, Xaxim, Água Doce, Campos Novos, Catanduvas, Coronel Freitas, Erval Velho, Erval do Oeste, Joaçaba, Tangará e Urupema, nessas cidades todas de Santa Catarina, lá na Serra Catarinense. E no Rio Grande do Sul, registro de neve em São José dos Ausentes, que também é frio para burro, Bento Gonçalves, que está ali no eixo do vinho, né? Frederico Westphalen, que fica bem na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, entrando pelo oeste, pela região das Missões, lá no Rio Grande do Sul, Bom Jesus e Erechim. E aí você está vendo a fotografia do carro coberto de neve. Onde é que foi isso daí, hein? Esse carro coberto de neve, se fala aqui embaixo. Baixa temperatura, São José dos Ausentes.
São José dos Ausentes. Veja que em cima do carro, não sei se é onde fica a antena, e ficou, ou onde estava, sei lá, devia ter alguma goteira, alguma coisa, estava gotejando, ficou alto ali, né? Tá vendo no teto do carro? É neve isso aí, é gelo puro. Olha que coisa impressionante, hein? Na cidade de Erechim, nevou por cerca de 3 minutos durante a madrugada, 3 minutos. Agora, no caso de São José dos Ausentes, começou a nevar 6h30 da manhã e foi até 7h30, 7h40 da manhã. Então, 1 hora mais ou menos, 1 hora e pouco, nevando direto, por isso que acumulou tanto gelo assim. Coisa impressionante. Agora tem um mapa aí da temperatura para Marília. Vamos ver como é que vai ficar a situação aqui em Marília. Olha ali, ó. O primeiro é referente a hoje, segunda-feira, né? Então, segunda-feira, 20 graus de máxima e 7 graus de mínima. Na terça-feira, 12 graus de máxima e 1 grau de mínima. Ô, louco, gente. Na quarta-feira já esquenta um pouquinho, mas não muito, né? 16 graus de máxima e 5 graus de mínima. Da onde é essa previsão? Não entendi nada, mas enfim, tá aí a previsão e o mapa das temperaturas. Que coisa, o gráfico das temperaturas. Olha, previsão para terça-feira, amanhã, dia 23, de nós chegarmos a 1 grau. 1 grau. Olha, é congelante, hein? Aliás, o pessoal que trabalha aí na assistência aos moradores de rua é para ficar bastante preocupado que nessa temperatura aí, quem mora na rua corre risco de não amanhecer, hein? Não amanhecer. Muito bem, mudando o assunto de pato para ganso, o frio vem vindo, não vai ter como barrá-lo, nós vamos ter que enfrentá-lo, então muita queda de temperatura para essa terça-feira, semana inteira fria, né? Mas vamos mudar o assunto de pato para ganso, agora nós vamos falar de rodoviária. Novo pedido de interdição judicial da estação rodoviária por parte do Ministério Público. Esse pedido não preocupa a presidência da Indurb, que é responsável pela administração do local. Semana passada, falando por telefone ao nosso programa, Hora H, o promotor de justiça José Alfredo de Araújo Santana comentou que até o início desta semana, e eu vou, numa pergunta que eu faço para ele, eu falo da segunda-feira, que é hoje, ele faria novos pedidos para a interdição judicial da rodoviária e também do camelódromo, que não apresentam, segundo o promotor, condições adequadas de segurança para os seus usuários, rodoviária e camelódromo. Reveja agora a fala do promotor de justiça, Dr. José Alfredo de Araújo Santana, ao nosso programa. Preste atenção. Eu estou pedindo novamente a interdição do camelódromo e estou pedindo novamente a interdição da estação rodoviária de Marília, porque não tem as condições de segurança que a lei exige, tá certo? Então o senhor, mais tardar, segunda-feira, pede novamente a interdição judicial do camelódromo e rodoviária. Camelódromo para poder atender a legislação que exige segurança para os usuários. Hora H. Tá aí, hoje é segunda-feira, então mais tardar hoje, né? Deve estar assinando a papelada hoje. Hoje cedo, o presidente da Indurb, delegado Kleber Pinha Alonso, recebeu a nossa reportagem, disse que desconhece o pedido do promotor e os motivos para pedir aí novamente a interdição da estação rodoviária, especialmente em relação à estação rodoviária. Veja a fala do doutor Kleber. Não conheço o teor dessa manifestação, até agora nada chegou aqui para a Indurb. Eu não sei o que pretende, né, qual é o objetivo, mas independentemente da vontade do Ministério Público, a nossa vontade quanto administração é proporcionar o melhor para a nossa população, para o usuário do terminal rodoviário, independentemente da forma como pensa. Pode ser até que o que ele queira já está vindo ao encontro daquilo que nós estamos fazendo. Como eu disse, não conheço o teor, né, dessa manifestação, mas a nossa preocupação é realmente oferecer o que há de melhor. Hora H. Muito bem. Ainda sobre a rodoviária, Kleber Alonso comentou a reforma que deve começar agora, nesta semana, e terminar em 2 meses aproximadamente. Aliás, essa reforma, de repente, pode estar contemplando aquilo tudo que é cobrado, e não é de hoje, faz tempo, 2, 3 anos pelo menos, pelo Ministério Público, para dotar o local da segurança necessária e de conforto para os passageiros. Todo mundo paga, tem taxa de embarque ali, né? Então, nada de graça. Veja. Nós estamos reformando o terminal rodoviário e onde hoje funciona uma lanchonete, esse espaço deve ser liberado. E ali nesse espaço nós vamos construir essa área de embarque com a colocação de 126 bancos, né, 126 lugares para pessoas sentadas,
totalmente fechada, com vidros, um ambiente climatizado, que vai proporcionar maior conforto, maior segurança para o nosso usuário. Então, é um projeto aparentemente pequeno, mas que vai oferecer uma qualidade enorme para o usuário do terminal rodoviário. E também, a parte de cima do mirante, ele deve passar pelo mesmo processo. Nós também temos projetos para fechá-lo lá em cima e, com isso, evidentemente, aumenta ainda mais o espaço para as pessoas poderem aguardar com tranquilidade, com conforto, com segurança, o momento do embarque. Então, são soluções que a gente apresenta, elas são possíveis e já deve estar sendo dado início ainda essa semana, em partes desse projeto, e vamos ver aí no prazo máximo de 60 dias se tudo vai estar concluído. Olha, me parece um projeto interessante, né? Você não vai fechar o entorno da rodoviária, que era um pedido do próprio Ministério Público para não expor os passageiros no momento em que aguardam para embarcar, não expor os passageiros à chuva quando chove, ao vento quando faz ventania, à poeira quando o tempo está seco, porque ali tudo é aberto e é um corredor de vento, né? É uma coisa impressionante. Aliás, energia eólica, a gente podia estudar muito em Marília, né? O que fazer com esses vales todos que nós temos aí. Acho que dá para tirar muita energia, porque venta muito aqui. Nós estamos no mapa da ventania do Brasil. Marília é uma das cidades que mais tem correntes de vento, né? Tem estudos feitos nesse sentido já. É uma das cidades com essa condição. Então dava para a gente pensar em energia eólica para o futuro aqui na nossa cidade. Bom, de qualquer maneira, deixando essa questão de lado, para não expor os passageiros a todas essas intempéries aí, é que o promotor já há 3 anos vem assinando TAC em cima de TAC, são termos de ajustamento de conduta com a prefeitura, que a prefeitura, infelizmente, o governo passado, agora, infelizmente não fez nada para resolver o problema da estação rodoviária. E eu sempre digo, né, ela é bonita, ela é diferente, ela tem uma arquitetura que chama a atenção, mas ela não é funcional, ela não cumpre o papel dela como deveria. Agora, essa proposta de fechar onde tem aquele... Na verdade, tinha um lago embaixo que secaram o lago por causa de dengue, aquela coisa toda, mas se tiver cuidado, daria para ter o lago ainda, né? Aquela lanchonete que tem bem no centro do Chapéu Mexicano, bem no centro da rodoviária, ela vai deixar de existir, aquilo vai ser fechado, ali sim fechado, não o entorno da rodoviária, mas aquele miolo, e a pessoa comprou a passagem, nos guichês que estão imediatamente atrás ali dessa lanchonete hoje, ela compra a passagem já é o cartão de ingresso neste recinto, nesse local, com 126 assentos, quer dizer, é grande o lugar. Então faz-se a reforma, fecha-se tudo isso daí, climatiza o ambiente, então vai ter lá o arzinho condicionado, tudo certinho, botam os assentos lá confortáveis para quem vai embarcar, enquanto aguarda o horário do ônibus, fica ali, porque essa linha de embarque hoje, a sala de espera na rodoviária é ridícula, né? Desse tamanho, parece um banheiro, um WC, um mictório, né? Desse tamanho assim. Vai mudar isso daí tudo e dá acesso ao mirante, acesso a banheiros privativos e no mirante acesso à internet, inclusive. Então você vai ter uma vista legal da cidade, vai poder ligar o seu laptop, o seu computador, enfim, e tenho a impressão que isso pode resolver, equacionar de vez o problema que nós temos hoje, dentre outros, na estação rodoviária. Não sei se é isso especificamente que o promotor está pedindo, porque havia um problema relacionado com hidrantes e outras coisas mais que me disseram que haviam sido resolvidos esses problemas aí relacionados com essa parte de segurança. Agora, mostraram para a gente uma vez, nós filmamos, alarme em caso de incêndio. Agora, não sei se o promotor se refere a isso, se algo não está funcionando adequadamente ou se é ainda o fechamento da estação rodoviária. Ok? Nós estamos no site do jornal Folha de São Paulo, nós vamos mostrar uma imagem agora que está gerando um protesto tremendo. A comunidade católica está brava com a revista Time. Olha ali, ó. Olha, coloca a foto do Papa, a capa da última revista, a última edição da revista americana Time, que destaca o Papa Francisco e a viagem dele ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, causou polêmica nas redes sociais. O motivo, o Papa teria ficado com chifres. Está vendo lá a pontinha do M? Não sei se foi proposital ou não, mas olha o que aconteceu aí. Na capa da revista, na edição para a Europa, Ásia e América do Sul, Francisco é descrito como o Papa do povo, que está redefinindo o papado com humildade e candura.
Quer dizer, o texto é bastante positivo em relação ao Papa. A capa da edição americana traz reportagens sobre o caso do garoto negro cujo assassino, confesso, foi absolvido na semana passada. O problema da capa está na imagem do Papa, que foi sobreposta ao título da revista, como você está vendo aí. As pontas da letra M ficaram acima da cabeça do Papa Francisco, formando algo parecido com um chifre, né? Então, essa imagem que você está vendo aí está gerando uma série de protestos. Desde ontem, o assunto é discutido nas redes sociais, questionando se teria sido coincidência proposital ou não. Uma brincadeira com o tema, alguma coisa desse tipo. Como os editores da revista não perceberam isso? Perguntou, por exemplo, um internauta americano pelo Twitter ontem à noite. Coincidência ou não, essa não é a primeira vez que a revista dá um ar diabólico aos personagens das suas capas. Entre as vítimas da Time estão diversas figuras, como, por exemplo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Margaret Thatcher, ex-premier britânica, o criador da Microsoft, Bill Gates, e por aí vai. Bill Clinton, ex-presidente americano, esse último por 2 vezes teve problemas aí com a... Olha, mais uma aí que ficou com chifres, ó, tá vendo? São outras edições da revista que a gente vai mostrando que estão no site, olha aí, o caso do presidente americano, o ex-presidente Bill Clinton. Tem chifrinho lá também, então não se sabe se é proposital ou não, olha esse aí, ó. Se é proposital ou não, mas isso vem gerando, no caso do Papa em particular, gerando diversos problemas nas redes sociais. O assunto é recorrente neste momento. Eu estou aqui, deixa eu ver se eu consigo uma outra informação, está aqui, com relação à visita do Papa ao Brasil. Chegada de peregrinos ao Rio de Janeiro causou um congestionamento lascado. A chegada de peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude, evento com jovens católicos que acontece de amanhã, dia 23, até o dia 28, está deixando o trânsito engarrafado desde o início da manhã dessa segunda-feira, da rodoviária do Rio até São Gonçalo, na região metropolitana. Diz que está uma loucura. Por volta do meio-dia, ao menos 10 ônibus estavam atrasados. O esquema especial para atender os visitantes não impediu congestionamento. A Prefeitura proibiu a circulação de ônibus fretados durante todo o evento, definiu rotas com estacionamento proibido e as vias que serão interditadas a partir de hoje. Mas, mesmo assim, com todas as providências tomadas, ainda assim, problema aí sério com relação ao trânsito lá no Rio de Janeiro. Pois é, gente, quem está chegando lá é o Papa, não é? Ninguém mais, ninguém menos do que o Papa. E ele já brincou com os brasileiros. Vocês dizem que o Deus é brasileiro, vocês queriam ter o Papa também aqui no Brasil? Então não pode. Se Deus é brasileiro, o Papa tem que ser de outro lugar. É de pertinho daqui, é da Argentina, está encostadinho da gente, essa que é a verdade. Nós ficamos por aqui com mais esta edição do nosso Hora H. Quero agradecer a todos pela audiência, pelo carinho. Mostrar mais uma vez para os senhores os canais de comunicação aqui com o nosso programa. Enquanto nós estamos ao vivo apresentando o programa, de 1 às 2 horas da tarde, você liga aqui para a própria emissora 3454-5959. As reprises do programa acontecem às 7 da noite, meia-noite e 9 horas da manhã do dia seguinte. Você pode mandar mensagens através do e-mail ailton.medeiros@hotmail.com, repito, ailton.medeiros@hotmail.com, e nos acompanhar, seguir as informações que nós divulgamos na página do programa no Facebook, facebook.com/horahtv, e pelo Twitter, @horahtv1, @horahtv1. Grande abraço a todos, obrigado. As pessoas que passaram mensagens no final de semana, tem diversas mensagens, a gente vai estar comentando ao longo da semana, tem até alguns assuntos para a gente trabalhar, reportagens acerca do que foi informado. Beleza? Grande abraço, até amanhã.